Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast IDV. Meu nome é Diogo Elias. No episódio de hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, professor Yuli Gustavo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E no episódio de hoje o professor Yuli, ele aceitou compartilhar conosco sobre sua vocação, sobre sua trajetória profissional e sobre o Laboratório Maker. Então, para poder conhecermos melhor um pouco o senhor, professor, você poderia falar sobre sua formação, sua área de atuação? Olá, eu sou formado em Gestão da Tecnologia da Informação. É uma formação um pouco nova, é um tecnólogo. A minha formação, eu sou ex-aluno do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Eu fiz a minha graduação no campus Floresta. Fiz especialização também em UX Design. Tenho especialização em Engenharia de Software. E atualmente estou mestrando em Ciências da Computação aqui no SIM, na UFPE. Perfeito. Então, conhecemos agora a área de atuação e a formação do professor e vamos dar início à nossa entrevista com o pontapé inicial. Professor Yuli, como o senhor costuma se apresentar quando alguém pergunta quem é o Yuli? Yuli é um menino sonhador, pai de 2 filhos. Foi pai muito jovem, saiu de casa jovem também, atrás da oportunidade da sua graduação no Sertão Pernambucano, se formou, voltou como convidado já do EAD da UPE, trabalhei 1 ano como professor pesquisador da UPE, passei no concurso dos meus sonhos, que era professor do Instituto Federal, passei lá no Pará, fui para a cidade de Altamira, onde consegui iniciar minha carreira docente e lá também iniciei minha carreira no Maker, uma carreira solo, dentro da Amazônia, onde ninguém sabia o que era Maker, a uma área de 600 quilômetros, a única impressora 3D era a minha. E aí lá iniciou tudo, que eu vou falar um pouco mais à frente, acredito eu. Excelente. Então, professor, quando você percebeu que sua vocação para a educação e a área em que atua atualmente? Eu sou filho de um policial ferroviário e de uma professora. Então, sempre tive a oportunidade de visitar as salas de aulas, e sendo que não teria ideia que eu seria professor. E na minha graduação, eu participei de projetos de pesquisa e projetos de extensão. No projeto de pesquisa, eu lembro o nome até hoje, é gigantesco o nome do título da pesquisa. Gestão escolar da microrregião de Itaparica. Aliás, é o perfil da gestão escolar das escolas públicas estaduais da microrregião de Itaparica. E aí eu tive a oportunidade de visitar todas as escolas estaduais daquela região ali do Sertão, que é Floresta, Petrolândia, Belém de São Francisco, Ibimirim, Jatobá e Carnaúbeira da Penha. E aí eu visitei todas as escolas rurais, escolas urbanas e escolas indígenas. E percebemos que as escolas tinham um laboratório de informática, porém ninguém utilizava por falta de mão de obra ou por falta de alguma manutenção básica. E como eu era do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, eu dei a ideia ao meu professor a fazer um projeto de extensão para organizar alguns dos laboratórios. Aí ele falou, escreva que a gente submete. E eu querendo a bolsa também, né? Escrevi o projeto, quando abriu o edital nós submetemos e foi aprovado. E aí escolhemos algumas escolas, inicialmente próximas ali de Floresta, para eu conseguir voltar. E aí eu organizei todo o laboratório, mas eu precisava capacitar alguns alunos para que eles fizessem o laboratório funcionar, recepcionar os alunos, ligar, desligar, dar a manutenção básica preventiva ali. E quando eu fui dar minha primeira capacitação, que seria a aula para os alunos, eu enxergava assim o olhinho brilhando dos alunos, assim, olhando fixamente. E foi ali naquele momento que eu descobri, eu quero ser professor.
Então, eu descobri dessa forma. Excelente, professor. É um início bem cativante. Achei emocionante, realmente. E quais foram as suas maiores influências na sua escolha profissional? Como o senhor falou, seu pai era policial ferroviário e sua mãe era professora. Então, eles contribuíram para essa sua escolha a ser professor? Ou foi também a partir só desse momento que o senhor observou o olhar atento dos alunos, na ânsia de aprender? Eles influenciaram, sim. Eu sempre admirei a trajetória deles. Pessoas honestas, trabalhadoras. Eu vi que minha mãe trabalhava muito. E também os professores que estavam comigo ali. Por quê? Por ser bolsista, eu estava próximo a eles. E eu via eles falando sobre a educação, o quanto mudava. E eu via na minha vida que realmente estava mudando. Quanto mais eu estudava, mais dava certo ali. A primeira vez que eu viajei de avião, fui para Brasília apresentar em um congresso internacional. Eu conheci pessoas dos Estados Unidos, conheci pessoas da Colômbia, Nova Zelândia, da Austrália. E eu fiquei encantado com tudo aquilo. E os professores continuavam me levando e eu admirava muito, porque eu via os professores do Instituto Federal viajando para esses encontros, essas oportunidades. E aí ali eu vi, eu quero ser professor do Instituto Federal. Excelente. Teve algum momento de dúvida sobre essa sua carreira e como o senhor lidou com isso? Eu tive um pouco de dúvida quando eu já estava sendo professor, acho que no meu segundo ano de professor, quando eu aceitei o desafio de ministrar aula de tecnologias educacionais para uma turma de pós-graduação, sendo que a minha formação é tecnólogo, eu não sou licenciado. E para ser professor precisa ser licenciado. E aí, dentro dessa turma, tinha professores de 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, 15 anos de carreira. E aí, quando eu cheguei na frente de todo mundo ali, que eu vi aquela sala cheia de professores, não eram mais alunos do ensino médio, não eram mais alunos da graduação, que era praticamente ali o pessoal da minha idade, porque eu entrei muito novo para ser professor. E aí eu tremi na base, como se diz um bom recifense, né? Mas eu percebi que a minha forma de dar aula, ministrar uma aula, era tudo aquilo que eu admirava nos bons professores. Então, fluiu, foram vários elogios ali, e aí eu tirei essa dúvida de precisa ser um licenciado para dar uma boa aula. Perfeito, porque podem ver que devido à sua inspiração nesses professores que o senhor teve ao longo do tempo, essa dúvida ela foi sanada rapidamente porque pela vontade que o senhor tem de ensinar, de repassar de forma correta os conhecimentos, apesar de serem uma sala cheia de professores com mais experiência do que o senhor, isso não lhe abalou tanto. Porque o senhor conseguiu dar a volta por cima dessa dúvida. Muito bom perceber isso. E se o senhor não fosse um professor / pesquisador, o que o senhor acredita que poderia ter seguido como uma profissão? Eu tenho uma família que tem um blend de profissões, né? Gostaria de citar o meu avô também, que foi um grande pesquisador da Universidade Rural. Recentemente a família teve uma boa notícia falando que um prédio lá da Rural vai ter o nome dele, o busto dele, a máquina que ele trabalhava lá, que ele era da área de jornalismo lá. Eu sempre tinha a oportunidade de chegar lá na casa dele e ver uma biblioteca gigante que ele produzia, que ele mesmo produzia os livros. Minha avó era do Exército. Vê que diferente, uma avó ser do Exército, né? Eu tive até uma oportunidade, sou oficial R2, sou do CPOR do Recife, da turma de 2010, então tive esse pedacinho dentro do Exército também. Meu pai policial ferroviário e minha mãe professora. Minha avó, parte de pai, ela é uma grande vendedora da Avon,
Então ela tem vários prêmios em casa, eu ajudava ela a separar os produtos, a fazer a entrega lá. E meu avô, ele tinha uma vendinha ali que vendia alimentos e tal. Então é um blend ali. Mas eu nunca me vi fazendo nada do que eu vi ali dentro da minha família. Desde novo, eu gosto de trabalhar. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Meu irmão tinha uma lan house. Então eu já estava dentro da lan house ali, me comunicando, arrumando os computadores. E eu acho que a minha vocação foi por aí. Quando chegou na hora de fazer a minha graduação, minha nota eu via que eu conseguia fazer gestão da tecnologia da informação ou química. E eu, pela minha experiência, eu fui pela gestão da tecnologia da informação. Era um curso novo na época, mas eu sabia que tinha tecnologia da informação. Então, ali encheu meus olhos, consegui fazer um bom curso. Sou muito grato por isso. E então a tecnologia da informação já enche meus olhos. Excelente. Desde novo, né? Enche meus olhos desde novo. Muito bom. Achei interessante essa história que seu irmão tinha lan house. É sempre assim, né? Que nós aprendemos melhor fazendo, né? Exatamente. Você já estava lá na prática, estava lá no dia a dia, conversando com o pessoal que ia para utilizar a lan house, os computadores, resolvendo os problemas. E realmente, às vezes a gente aprende melhor dessa forma, né? Podemos ver hoje que sou excelente profissional também por causa disso. Partindo para sua trajetória profissional, professor Yuli, como foi o início da sua carreira acadêmica e profissional? Minha carreira acadêmica, eu fui fazer o Enem, porque eu descobri que quem fosse fazer o Enem ia ter o final de semana livre do quartel. Aí eu queria fugir lá do serviço, né? Aquele momento de folga. Então fui fazer o Enem. Com a minha nota do Enem eu passei no Instituto Federal. Comecei minha graduação em 2011, finalizei em 2015. Em 2016 eu passei no concurso do Instituto Federal do Pará. Então eu sou um professor muito feliz, muito grato, porque eu só entrei com a graduação no Instituto Federal. Eu entrei muito novo, entrei com 25 anos. Então, dentro do Instituto Federal, lá do Pará, naquela época, eu era o professor mais novo de todos. Sendo que eu já levei na bagagem a minha experiência do Instituto Federal de Pernambuco, que tem uma maturidade institucional muito bem estabelecida. Então, eu andei muitos anos com os professores. Eu pegava carona voltando para o Recife, então eu ficava calado ali no carro, na carona, mas eu voltava escutando os professores conversar sobre gestão, sobre leis, sobre políticas educacionais, sobre artigos, sobre todos essas demandas de dentro do Instituto Federal. Então eu cheguei lá com a maturidade institucional de um professor de vários anos já. Isso me ajudou muito, né? Participei da gestão lá, fui diretor substituto da direção geral, fui agente de inovação, coordenador de curso, coordenador de estágio, Então eu participei e eu consegui contribuir lá, fui muito feliz com isso, retribuí um pouco à sociedade o que a sociedade me proporcionou, que foi os meus estudos no Instituto Federal. Qual era a segunda pergunta? Bom, a segunda pergunta foi como foi o início na sua carreira acadêmica e na profissional também? Pronto, foi assim que começou minha trajetória. Depois da pandemia, por ser do Recife, eu vi uma oportunidade aqui, os amigos me convidando, vem para cá, vem para cá. Eu pedi redistribuição para o Instituto Federal de Pernambuco, já com essa visão maker, porque lá em Altamira eu já queria essa área maker, não tinha edital, não tinha recurso, então eu comprei do meu próprio bolso uma impressora 3D, uma Ender 3V2 Pro, e montei ela, vídeo do YouTube, comecei a modelar
por vídeo do YouTube. Comecei a descobrir todas as possibilidades, olhando vídeo russo, vídeo indiano. Na época que comecei no Maker, era tudo mato, né, como a gente disse. E fui modelando aos poucos. E depois fui virando referência na área, fui sendo convidado para montar alguns laboratórios Maker, para dar manutenção nas impressoras, porque querendo ou não, a impressora quebrava e não tinha ninguém para arrumar. Inclusive a minha, sendo que como era a minha, eu mesmo desmontava, eu mesmo montava, e se quebrasse, era minha, né? Não tinha aquela responsabilidade de ser um equipamento tombado, institucional. E aí, a partir do momento que eu vim para o IFPE, em Afogados da Engazeira, quando eu abri a porta do laboratório Maker, meus olhos brilharam mais uma vez. Porque é um laboratório completo. E como eu conheço todos os laboratórios do IFPE, eu digo, o do Instituto Federal de Afogados da Engazeira é o mais completo de todos. Lá tem graduação em licenciatura em computação e lá tem engenharia civil. E eles uniram lá e colocaram dentro de um laboratório as ferramentas para os dois cursos. Então tem todos os equipamentos de robótica, tem corte a laser, tem impressora 3D e tem as ferramentas do curso de engenharia civil. Então, com as ferramentas do curso de engenharia civil, a gente consegue desmontar e montar todas as máquinas. E tem equipamentos de precisão que a engenharia civil precisa. Então, unindo todas essas ferramentas, se tornou um laboratório completo. E aí eu passava literalmente o dia todinho lá. Se eu tivesse aula de manhã e de noite, a tarde todinha era dentro do laboratório. Se eu tivesse aula só à noite, era de manhã e tarde dentro do laboratório. Poxa, muito bom. E partindo agora também para os desafios, né? Você falou que começou tudo muito cedo, realmente. Você disse que saiu de casa cedo também. Mas como o senhor citaria os principais desafios que o senhor enfrentou na sua trajetória do início até hoje? Eu acredito que por ser pai muito novo, né? Eu tenho 2 filhos, Ítalo e Cauã, fui pai com 14 e depois com 16 anos. E então eu tive que amadurecer muito cedo essa ideia de fazer acontecer. Na minha cabeça era assim, eu preciso proporcionar aos meus filhos no mínimo que os meus pais me proporcionaram. Então tinha que correr atrás do prejuízo. E aí eu não vou dizer que foi uma barreira, mas foi um desafio que aconteceu na minha vida, e eu tinha um desafio próprio que me impulsionou hoje a ser o que eu sou. Muito bom. O senhor poderia compartilhar conosco algum marco ou projeto que tenha mudado sua forma de enxergar a sua profissão? Sim, com o Maker, né? Uma professora de biologia me convidou para ajudar ela em um projeto que ela tinha. Ela disse: Yuli, tem uma ideia aqui, eu quero montar um microscópio e eu acho que dá para imprimir o microscópio, não dá? Aí eu disse: deixa eu olhar isso aqui, como é que é o projeto. Aí eu olhei o projeto, eu disse, ela tava com uma caixinha assim de isopor. Aí eu disse: dá. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar um material chamado PLA. E o PLA é um material biodegradável, que é um plástico feito do amido do milho. Expliquei a ela lá e tal. Aí, então quer dizer que nós vamos criar um microscópio biodegradável feito numa impressora 3D dentro da Amazônia. Aí ela topou a ideia, e nós tocamos esse projeto. Eu ajudei a modelar dentro da impressora, dentro do software de modelagem 3D. Eu ensinei os alunos a imprimirem dentro da impressora 3D. Dava um toque, outro ali, e saiu o protótipo. Esse protótipo ele foi premiado em alguns lugares. Foi premiado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. Ele foi premiado recentemente no prêmio
da Globo, eu não sei ainda, mas é Globo CNPq, Meninas na Ciência, foi premiado como o 3º lugar nacional desse prêmio CNPq. Foi premiado no CONEP, ele ganhou, que é o Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Extensão, acho que o CONEP é isso, e está trazendo resultados. Esse é o projeto que marcou literalmente a minha carreira, porque foi um projeto que eu não imaginaria, não esperaria, e foi literalmente algo que todos buscam, né? Que é a multidisciplinaridade. É muito difícil unir a tecnologia da informação com outra área. E a gente conseguiu unir, que é a área Maker, com a área de biologia, e saiu um projeto que está trazendo resultados. Muito bom. E que papel a pesquisa e a prática tiveram na construção da sua carreira, professor Yuli? Eu digo que a teoria não é nada sem a prática. Eu gosto muito de colocar os alunos para fazer, eu gosto muito de fazer também. Porque muitas vezes, antes de eu ministrar uma aula, primeiro eu faço. Depois de fazer, eu vou lá para os alunos e digo, o mercado de trabalho está usando isso, levam muito o mercado de trabalho. Então, eu uni muito a teoria com a prática, que é o que eu acho mais interessante para os alunos. Já eu falo muito em gerar renda para os alunos. Falo mesmo, vamos fazer isso porque isso aqui a gente consegue vender. Vamos fazer isso porque dessa forma vocês conseguem estar melhor alocado no mercado. Então eu levo muito o mercado de trabalho, a visão do mercado de trabalho para os alunos. E sempre digo, a teoria não é nada sem a prática. Excelente. É um método realmente bem eficaz, porque todas as pessoas que buscam uma graduação ou até um técnico, eles realmente vão visando atuar naquela área no mercado de trabalho. Então, o senhor, com essa visão como professor, ensinando essa prática da teoria, da prática e da teoria, vai incentivar eles a serem um ótimo profissional. Não é nem a questão de visar dinheiro, mas sim você ser bom naquilo que você está estudando. Muito bom, professor. E existe algum erro ou obstáculo que o senhor, olhando para trás, o senhor reconhece como um grande aprendizado? Erros sempre acontecem, né? Mas no meu ponto de vista, todos os erros contribuíram para eu me formar o que eu sou hoje. Dentro da engenharia de software, tem um termo para isso, que é Alfortes. O Alfortes é todas as vivências do passado contribuem significativamente para as suas escolhas do futuro. O que é isso, né? Olhando para a engenharia de software. Quando você usa o login de um site, você sabe que geralmente está no lado direito, no canto superior da tela. E você vai fazer o logout, ele geralmente está no lado direito, no canto superior da tela. E se você for entrar em outro site, você vai possivelmente escolher o lado direito, no canto superior da tela, para tentar fazer o login. Então, todas as suas vivências do passado influenciou na sua escolha do futuro para fazer o login naquele site que você nunca entrou na sua vida. Então, eu levo isso para a minha vida pessoal também, que todas as minhas escolhas, vivências do passado, sendo acertos ou erros, influenciam diretamente nas minhas escolhas do futuro. Excelente. Partindo agora, professor, observamos que ao longo da entrevista eu vou falar sobre Maker, etc, etc. E para as pessoas que não conhecem, o que é um laboratório Maker, professor? O laboratório Maker é um grande parque de diversão que você pode tirar da sua imaginação para a realidade. Ou, se você quiser olhar para o mercado de trabalho hoje, a indústria 4.0, se eu precisar de uma peça, e essa peça vem do Reino Unido, eu estou conversando com um grupo agora, e essa peça vai demorar 2 meses para chegar. Então, se eu já tenho essa peça, ela só está fraturada, eu posso pegar essa peça, escanear essa peça e reproduzir essa peça de que eu preciso no agora para hoje. E sem precisar de estoque.
Então, é uma produção em tempo real a partir da necessidade. Ou eu posso ter uma necessidade específica de uma peça que já existe, mas não existe uma adaptação para a minha necessidade daquele momento. Eu posso pegar aquela peça, escanear aquela peça, remodelar baseado na minha necessidade daquele momento e imprimir. Validei, testei, validei, e eu posso reproduzir a partir de uma necessidade, que é criar uma peça nova. Então, existem várias perspectivas de você ser um entusiasta ou você já ser do mercado e você conseguir reproduzir a partir da sua necessidade e criatividade. E, professor Yuli, como foi que surgiu a ideia do senhor aplicar esse conhecimento maker na sua profissão? Certo, eu sou da tecnologia da informação, então eu sou da área de desenvolvimento de software e eu produzia muito software. O software é virtual, ali. E quando chegou a época ali da robótica, do IoT, da automatização, eu comecei a trabalhar com Arduino. E o Arduino era o hardware. Sendo que o hardware precisa de software. Então eu consegui unir, muito legal, minha profissão, o software e o hardware, e produzir algo que realmente funcionasse na vida real, não mais ali em uma tela. Sendo que o Arduino, ele é propriamente só o hardware, precisa de uma carcaça bonitinha, de um carro para funcionar, de um robô, de um braço articulado, e não existia nada. Aí eu comecei a imaginar que eu conseguiria produzir essa carcaça da forma que eu queria com a impressora 3D. E aí a impressora 3D entrou e aí eu tive que unir outros conhecimentos da área do design, que eu já fazia, né, na engenharia de software como front-end. Sendo que ali é em 2D. E com a impressora 3D eu tive que incluir a terceira dimensão, 3D. E aí começou daí. Ótimo. Que impacto esse espaço, ou seja, o Laboratório Maker, ele tem na formação dos estudantes e no desenvolvimento de projetos inovadores? O conhecimento do Maker, ele vai além, né? É um conhecimento muito novo, a indústria 4.0, que é a questão da automação, que é a questão da modelagem, é a questão da inovação. E dentro do conhecimento, a gente tem um conhecimento de hardware skill. Dentro da faculdade, a gente tem muito hardware skill. E eu costumo dizer que o Laboratório Maker, ele também abrange os soft skills. Soft skills, o meu aluno, ele precisa ir nos stakeholders, no interessado lá, fazer o levantamento, conversar, negociar, falar sobre preços, falar sobre demanda, falar sobre prazo, persuasão, gerenciamento de equipe. Então, o aluno, ele sai um aluno mais completo, com outra visão de mundo, não só o hard skill, mas também tendo ali o contato com os soft skills. Excelente. Anteriormente, o senhor contou sobre a experiência que teve de formar um microscópio a partir do Maker. Além desse projeto, desse microscópio, tem algo outro que marcou na sua profissão? Tem. Na área Maker também, né? Porque o Maker não é só impressora 3D, também está envolvido ali como Arduino, corte a laser, inovação, né? E prototipação. E houve um desafio que chama Batalha de Robô. Então eu bati na trave 2 vezes, eu costumo dizer, né? Eu sou vice-bicampeão 2 vezes da Batalha de Robôs. Então eu formei equipes. Na primeira equipe a gente ganhou em segundo lugar em Marabá, da Batalha de Robôs. E o segundo desafio também foi da Batalha de Robôs, que a gente ganhou em segundo lugar lá em Paragominas. E aí foi muito legal, porque é aquela adrenalina de competir com o Pará inteiro e a gente sair vice-campeão dos 2 desafios. Foram equipes da graduação de análise e desenvolvimento de sistemas, que a gente criou o robô do zero, usando carcaças de computadores velhos.
O primeiro foi assim, ele era o drive do DVD que saía para tentar furar a bola do outro lá, e o segundo a gente já usou Arduino, já usou Ponte H, foi melhor elaborado, e os alunos deram entrevista na Globo falando sobre a importância dessa batalha para a formação deles, e eu me senti contemplado em levar esse brilho no olhar, esse brilho da competição para os alunos. Excelente, é bem interessante realmente essa batalha de robôs, né? Construir um robô do zero, criar esse vínculo com o aluno também, que é bem importante, bem interessante, professor. E quais são as perspectivas de futuro para esse tipo de espaço, ou seja, o Laboratório Maker, dentro da educação e da indústria? Eu vejo com bons olhos, porque a indústria 4.0 já é realidade aqui no Brasil. Muitas vezes nós olhamos entrevistas americanas, vídeos americanos, e a gente conseguia, pelo menos eu falo por mim, eu conseguia ver desde novo nos filmes, sendo que agora é realidade aqui no Brasil. Por exemplo, a Alexa é realidade aqui no Brasil, portão automático, é realidade varal, e as casas estão cada vez mais automatizadas, as empresas estão cada vez mais automatizadas, e tudo isso é um grande mercado que são feitos a partir de automação. E dentro dos laboratórios Maker, nós conseguimos também reproduzir esses tipos de automação e também criar novos. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, a partir do momento que esses tipos de dispositivos chegaram dentro do laboratório Maker, o barateamento fez isso, a gente consegue produzir nossas próprias soluções. E aí, produzindo nossas próprias soluções, o mercado está de braços abertos aí para receber essas soluções, né? É bem um comentário, né, com o que o senhor falou, que realmente o brasileiro, ele é bem criativo. Eu, às vezes, vejo alguns vídeos do que a escassez, né, dessa alta tecnologia, mas faz com que a gente se desenrole melhor. Teve um vídeo que eu vi de um rapaz que pegava esses celulares antigos e, através com impressão 3D, ele conseguia deixar simplesmente o celular uma máquina, só fazendo a famosa gambiarra, né? Então, ou seja, essa escassez dessas tecnologias faz com que a gente se desenrole até melhor. Um adendo muito bom, professor. Partindo para a nossa reta final, nossa entrevista, o senhor tem alguma palavra, alguma inspiração para passar para os jovens estudantes que eles têm dúvidas sobre sua vocação ou sobre que área seguir? Tem. Eu até pensei em uma frase para responder essa pergunta aí, né? Vocação você nasce, profissão você desenvolve. E o conselho é: nunca desista dos seus sonhos. Existem várias profissões que ainda vão surgir, que você nem sabe que existe. E principalmente agora com o boom das inteligências artificiais, essas vocações estão sendo aceleradas mais, né? Tinha um amigo meu que ele já era gamer profissional, eu acho que desde 2008, 2006, ele era gamer profissional. Ele conseguia gerar renda com aquilo. E ele me dizia: eu sou desempregado. E eu falava para ele: você não é desempregado, você é um gamer. Hoje eu acho que ele se entende como um gamer, porque ele gera renda, ele toca a sua vida como gamer. E existem várias coisas que nós estamos fazendo que ainda não tem nome como profissão, mas que estão se estabelecendo como profissões. Realmente. Que meados de 2006, 2008, realmente ele poderia ser encarado como um desempregado, né? Mas na atualidade agora, podemos ver que os eSports, né, que são esses jogos profissionais, eles realmente se tornaram uma fonte de renda e uma profissão também. Tanto se categoriza como esporte. Agora são esportes virtuais, né? Professor, novamente, uma frase ou um conselho, no geral, para nossos ouvintes e telespectadores. Se eu tenho mais alguma coisa a dizer, mais um incentivo, mais uma experiência que o senhor teve. Aproveite todas as oportunidades da sua vida. Nem sempre o que você acha que é confortável é melhor para você.
O crescimento ele está dentro do desconforto. Nunca desista do que você acredita de verdade, que no fim vai dar certo. Perfeito. Professor Yuli, muito obrigado por ter compartilhado conosco através dessa entrevista sua experiência, sua história de vida, sua trajetória, realmente muito inspiradora. Eu achei inspirador, realmente, porque visto que o senhor teve uma trajetória, né, que se iniciou cedo, teve esse amadurecimento precoce, né, mas que hoje o senhor é um excelente profissional, um excelente professor. E realmente, com certeza, deve ser admirado por muitos desses alunos que participaram na sua trajetória como professor profissional. Muito obrigado, professor Yuli, por ter compartilhado conosco. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. E obrigado a todos que assistiram até aqui e nos vemos no próximo episódio. Esse é o podcast IDV.